Então, gente, livro de ciências, capítulo 5, página 3, a gente vai começar a falar sobre a origem das espécies, a origem, a criação da vida, né? Os cientistas que estudaram isso e tudo mais. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês uma tela para a gente fazer, mas vocês vão acompanhar pelo livro de vocês também, tá? Então, meninas, a origem das espécies, a origem da vida, ela vai começar desde os primeiros serizinhos, né? Como originou as primeiras ideias de vida, né? Peraí, rapidinho, acho que tinha dado um probleminha aqui. Achei. Aqui. E aí, o que a gente vai ter? A primeira ideia evolutiva que foram ter, na verdade, vamos voltar do início. O que eram esses primeiros seres, como aconteceu, da onde veio, para que veio, como foi a evolução. Então, aqui, começando com o Big Bang, a explosão, e aí com a junção de gases, com poeira, tudo derivou o planeta e começou a formação do que hoje a gente entende como planeta Terra e também o sistema solar, né? Tudo foi criado. E aí o pensamento evolutivo, ele se baseia não no desenvolvimento como nós entendemos hoje, até porque o que a gente entende de pensamento evolutivo são anos e anos de estudo. Antigamente, eles acreditavam que o ser, ele nasce e morre da mesma forma. Eles acreditavam que as espécies não se misturavam. Tipo, hoje em dia a gente sabe, vou até usar o exemplo de cachorro, hoje em dia a gente sabe que os cachorros, eles, para nascer igual, tem que ser da mesma raça, e quando cruzam animais diferentes, nascem raças diferentes. No início, eles não acreditavam nisso, então eles tinham a ideia do fixismo, que é quando uma espécie ela é imutável. Então, ela nasce e todas as espécies que virem junto com ela vão ser idênticas. Aí aqui eu até coloquei um exemplo do que seria o fixismo. Então, aqui a gente tem 3 tipos de borboleta. Então, essas espécies de borboletas, elas iriam se originar e passar a vida inteirinha reproduzindo única e exclusivamente do mesmo jeito. Então, se a borboleta fosse aqui laranjada, ela sempre ia ser laranjada. Se ela fosse aqui marrom com amarelo, ela sempre ia ser marrom com amarelo. Se ela fosse branca e marrom, ela sempre seria branca com marrom. Não existiria a miscigenação, a mistura de raças. Aí eles não, esse fixismo, ele não idealizava isso. Inclusive, aí no livro de vocês vão ver que o segundo parágrafo, que é essas 2 linhas que está escrito fixismo, se vocês aí podem grifar ela. Acho que a Annelise, ela tá com o livro pelo online, né, Ana? Para vocês é um pouquinho difícil de grifar. Mas aí, então isso era o pensamento fixismo, que a gente vai nascer, hipoteticamente todas as espécies nascem e morrem sem mudança alguma. E sempre gerando o mesmo tipo de espécie, tá? E aí, com o tempo, veio o pensamento evolutivo. Até porque, se a gente fosse ver pelo fixismo, não seria possível provar como que nós derivamos de um ser unicelular aquático. Porque o primeiro ser vivo, de acordo com os estudos, ele era tipo uma bactéria aquática. E aí ela foi desenvolvendo, até chegar ao Homo sapiens. Então, o fixismo, através dele, a gente não conseguiria provar isso, que a gente se desenvolve. Então, nós nunca teríamos chegado até a espécie humana. Já no pensamento evolutivo, que a partir de vários estudos aí, entre o século XVIII e o século XIX, aqui no livro está falando, que eles começaram a estudar a pelagiologia, que é o estudo da Terra em si, que a gente tem um processo evolutivo. A gente, cada vez mais, as nossas espécies vão se adaptando. Então, o pensamento evolutivo é a ideia de que os seres vivos se modificam com o tempo, sofrendo alterações. Então, foi nesse pensamento evolutivo que começou a se embasar que nós, seres vivos, viemos do mesmo ancestral, que é aquilo que eu falei, essa forma de vida aquática, minúscula, que foi se desenvolvendo até virar mais complexo,
até chegar ao Homo sapiens que a gente conhece. Enquanto isso, outros desenvolvimentos foram gerando os outros animais que a gente tem. Então, o pensamento evolutivo é a ideia de que os seres humanos são seres vivos, podem se desenvolver, podem se modificar. Até mesmo quando a gente olha tipo, os homens da caverna e nós hoje em dia. Nós temos modificações corpóreas para a nossa época que nós estamos vivendo com o processo evolutivo que a gente teve, tá? Meninos, aí também grifem o último parágrafo, onde vai estar falando sobre esse pensamento evolutivo, tá? E se não houvesse esse pensamento evolutivo, essa desconstrução, né, do ser inicial para o ser final, a gente não teria pensamento cognitivo, a gente não teria muitas coisas, porque a coisa que difere nós, seres humanos, dos animais, é o pensamento cognitivo. No caso, a gente tem inteligência, a gente consegue perceber, falar, tudo isso é garantido pelo pensamento evolutivo. Se não existisse, se fosse o fixismo, é como se existisse um ser humano exatamente como nós, há milhões de anos atrás, quando a Terra surgiu, tá? Então, essa é a diferença, tá? Até aqui, aí no pensamento evolucionista, né, eu coloquei aqui as borboletas. Então, tipo, uma borboleta inicial cruzou com outra, e aí foram derivando outras espécies de borboletas, ok? Ai, gente, peraí, que tem que adicionar aqui. Outras espécies de borboletas foram nascendo com esse pensamento, com a evolução propriamente dita. Meninos, podem virar a página, que aí a gente vai chegar na origem da vida, que é aquele conteúdo que eu falei que a gente já deu uma estudada um pouco do ano passado e esse ano, no início, né, quando a gente estava presencial, que é duas crenças. A primeira que é a abiogênese, como eu falei para vocês, a é não em ciência. Então, a abiogênese é como se aquela coisa não tivesse vida, né? Tipo, a biogênese é o que é geração espontânea. Os antigos, eles achavam que se eles deixassem lixo amontoado em algum local, iam nascer sapos. Por quê? Porque eles tinham o hábito de verem sapos nas encostas dos rios sujos. Então, eles associavam que a matéria bruta criava vida. Então, se eu pegasse lá um saco de lixo, tacasse na beira de um córrego e esperasse alguns dias e aparecer um sapo, porque ele veio dessa matéria bruta. Olha que legal. Ainda bem que não é assim, né, gente? Porque do jeito que o mundo é sujo, hoje a gente só ia ter sapo, a gente ia ser dominado por sapos. E eles acreditavam que isso. Por quê? Quando a carne apodrecia, seja carne de animal ou seja até os humanos, quando eles apodreciam, aparecia larva. Quem que é o abusado que está começando a desenhar aqui? Deus. Pronto. Quando desenha mais. O que eu tava falando? Ah, tá. Não esqueci. Lembrei, da carne podre. Então, o que acontecia? Quando a carne apodrecia, era comum ver larvas, tipo aquelas larvas de lixo branca, onde a gente parece arroz andando. Era comum ver aquelas larvas. Então, eles associavam o quê? Que a carne podre, ela criava vida. Então, que aquela sujeira ia criar vida. Só que, né, isso não era embasado, porque senão, ainda assim, da onde que veio o primeiro ser humano? Do lixo amontoado em algum canto? E aí veio os experimentos desse maravilhoso Francisco Redd. Redd, ele realizou experimentos, acho que vocês lembram, ele fez experimentos usando um frasco de vidro, ele colocou carne dentro, em um ele deixou destampado, no outro ele tampou com uma gaze, e aí no outro ele tampou com tipo a rosquinha mesmo do pote, e aí ele deixou e ficou observando por dias. Então, na primeira carne que estava destampada, aqui igual no desenho eu coloquei, aqui no de vocês também dá pra gente acompanhar. Então, na primeira carne, as moscas pousaram as larvas dentro da carne, diretamente na carne. Por quê? Porque elas tinham livre acesso àquela carne que estava apodrecendo. No segundo, onde tinha gás em cima, as moscas ficaram em cima da gás, assim como as larvas também, que as moscas colocaram, ficaram em cima. Já no frasco que ficou tampado, não aconteceu nada. A carne até apodreceu, mas não deu nenhum bicho. E aí foi a partir desse experimento do Francisco Redd que foi provado que não existe geração espontânea, que precisa de um ser anterior, né, um ser ancestral, para que uma nova vida aconteça.
essa coisa de geração espontânea de algo, se autocriar pelo amontoado de lixo ou qualquer outro tipo de matéria bruta, não existia. A vida ela tem que provir de outra coisa. E não do nada, tipo, piscou, estalou os dedos e aparecia alguma coisa viva lá naquele local, tá? Meninos, aí na página 4, vocês podem grifar, cadê Jesus? O terceiro parágrafo, tá? Onde vai falar sobre a geração espontânea, que as pessoas, elas acreditavam, né, como eu disse, que a vida, né, se originava de uma matéria bruta, tá? E isso, gente, que ainda demorou um tempinho até eles acreditarem que realmente não era, porque, como eu já falei para vocês, é muito tempo de estudo, muitos cientistas para conseguirem comprovar uma teoria. Então, Francisco Redd ele começou, mas precisou de outros estudos para que realmente eles acreditassem que a vida precisava provir de outra coisa. Podem grifar também, meninos, o quinto parágrafo que está embaixo do desenho. E aí vocês podem virar a folha. Então, como eu disse, eu vou até achar o ano aqui, deixa eu ver se eu acho o ano. 1626, 1697 foi a época do tempo de vida que Francisco Redd viveu, né, e realizou os seus estudos. Só para vocês verem, no início de 1860 veio outro cientista, que é Louis Pasteur, que veio o quê? A teoria da biogênese, que é qual teoria? Que nós provemos de outro ser vivo, que precisa de outro ser para surgir vida, tá? Pasteur também realizou experimentos, porém o experimento de Pasteur era um pouquinho diferente, tá? O que foi? Ele usou um caldo nutritivo, tipo um caldo de carne mesmo, ele cozinhou a carne, depois retirou a carne e ficou com aquele caldo nutritivo. E aí ele colocou esse caldo nutritivo em um frasco que é pescoço de ganso, que tem um pescoço diferenciado, um pescocinho curvo. Ele colocou esse líquido dentro do frasco, ele aqueceu o líquido, ele ferveu esse caldo e ele deixou esse caldo exposto para ver o que ia acontecer, tipo, se ia dar vida, se não ia, se ia surgir alguma coisa lá. Ele deixou. Então, o que aconteceu? Como o gargalo era curvo, não teve tanta passagem de ar. Então, o caldo nutritivo ficou lá dentro, como se estivesse tampado, porque pelo pescoço, pescoço de ganso, eu acho, é pescoço de cisne, já nem lembro. Acho que é pescoço de ganso, ou cisne. O pescoço do bicho era curvo, então o ar não tinha passagem. Como esse ar não tinha uma passagem tão fácil, assim como os micro-organismos. Porque nessa época aqui, gente, eles não tinham ideias ainda do que era micro-organismo, do que era bactéria, do que era vírus. Isso aqui é 1860, muito tempo atrás. Eles não tinham a ideia do que nós temos hoje em dia. E aí, para comprovar que precisa de vida para surgir, ele pegou um desses frascos e quebrou o gargalo. Quando ele quebrou esse gargalo, teve o quê? Passagem de ar, juntamente com o ar, passagem de quê? Micro-organismos, então bactérias, gente. E aí sim, esse caldo apodreceu. Então, comprovou que precisa, que não era espontâneo, uma geração que se autocria, que precisava de alguma coisa acontecer naquela matéria, naquela substância, para que no caso aqui, como caldo nutritivo, ele apodreceu, provavelmente apareceu micro-organismos, né, bichinhos, larvas, e aí ele conseguiu comprovar melhor essa teoria da biogênese, que é o que? Nós surgimos a partir de outro ser vivo. Tá? Nós precisamos de outro ser vivo para ter vida. Aí, meninos, na página 5, grifem o terceiro parágrafo, onde fala em seu experimento, pode grifar ele todo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Guto, bom dia, tá, meu bem? Chegou depois, eu até vou aparecer isso para você aqui. Que página que é? É a página 5 do livro novo. Você pegou o livro novo? Aham, não. Pegou não?
Uh-uh. Ô, Eu Guto, vou lá na então escola, vai na escola talvez. pegar, porque eu já estou usando um livro novo, tá? É por isso que você não sabe onde é que eu estou. Eu deixo o celular. Aí, Matheus não, também. Tudo sério, não tem bem? não. Você não Pode jogar tem? os outros fora? Uai, como assim que jogar tem eu? fora? É só para te dar bom dia, que eu não tinha te ouvido falar nada. Não, Guto, não joga livro fora, não. A gente não joga livro fora, não. Oxi. Fogo. Meninos, entre a teoria da abiogênese, que é a teoria em que a vida surgia de uma matéria bruta, e a teoria da biogênese, que é onde os seres vivos provêm de outros. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, algum detalhe? Certeza? Vocês estão entendendo tudo. José, está entendendo, José? Tá. Então tá. Meninos, perguntem, tá? Eu tô dando uma passada assim, porque é um conteúdo, como eu disse, é conteúdo que a gente já viu, né? Que a gente já estudou, é boa. Eu acho até que eu passei um trabalho para vocês sobre. Mas é muito importante, porque como a gente vai estudar a teoria da origem da vida, essas são as duas mais conhecidas. Tiveram outros cientistas que participaram, mas as mais conhecidas são a de Francisco Redi e a de Louis Pasteur, que foi essas teorias, né, da abiogênese e da biogênese. Então, depois que os cientistas viram, né, depois que a grande sociedade, né, científica viu que precisava de uma vida para gerar outra, eles começaram a fazer estudos mais detalhados. E aí a gente chega, se vocês quiserem virar a página para a página 6, a gente chega em como a vida pode ter originado na Terra, o que aconteceu para a gente estar aqui. Que nada mais é o que eu tinha falado para vocês antes, né? Nós viemos de acordo com a teoria evolucionista, nós viemos de um ancestral comum. Só que como que surgiu a Terra? Porque foi uma explosão e derivou, e aí, o que aconteceu? A gente chama de atmosfera primitiva, que é o quê? Como originou tudo. Então, a Terra, anteriormente, ela não era coberta de água como nós conhecemos hoje em dia. Ela era uma porção, né, que não tinha nem gás oxigênio na atmosfera, tá? Ela tinha aqui no desenho, vocês vão conseguir ver melhor, eu acho que no desenho do slide. Então, o que acontecia aqui? O que tinha? Lava, porque o magma da nossa Terra, da Terra como nós conhecemos, é lava, né? Então, a gente tinha aqui a lava, o magma, vulcões. Esses vulcões, eles entravam em erupção. Quando eles entravam em erupção e faziam aquela fumacinha, gerava o vapor de água, tá? Eles geravam um vapor de água. E a gente, a Terra, recebia radiação ultravioleta direto do Sol. A gente ainda não tinha uma camada de ozônio em volta da Terra. A gente recebia uma radiação direta. Por isso que uma vida como nós conhecemos hoje não sobreviveria na atmosfera primitiva, por processos evolutivos. Com o tempo, como as erupções vulcânicas garantiam o quê? Vapor de água, começou a ser formado o quê? Um início de atmosfera e chuva. Porém, essa chuva não é como a gente conhece, é uma chuva mais ácida, porque ela tinha muita concentração de metano, tá? Cadê minha massa? Tá cheio. Então, aqui, ó, a lava, o vulcão entrava em erupção, liberava o CO2, que ia para a atmosfera, se condensava para formar chuva, porém era uma chuva ácida. E aí, com isso, quando começou chuva, o vulcão entrava em erupção, formava lá a vapor de água, chuva, e continuava esse processo, lembrando que milhões de anos, começaram a formar as primeiras porções de água. Por quê? Provindas da chuva, tá? Então, começou o quê? A aparecer água na Terra. E aí e o processo continuou acontecendo. Com esse processo continuou acontecendo, começou a ter acúmulo de matéria orgânica embaixo dos oceanos. Por isso que falam que o nosso ancestral comum, ele era aquático, tá? O que aconteceu? Os primeiros seres, como eles dizem, eles eram seres heterótrofos e anaeróbicos. O que quer dizer? Anaeróbicos são bactérias, vírus, que não precisam de oxigênio para sobreviver.
Porque, como eu disse, na atmosfera primitiva, a gente não tinha oxigênio, tá? Igual falou, erupções vulcânicas liberaram gases, junto com aminoácidos, deu origem a substâncias mais complexas. E esses primeiros seres, eles eram heterótrofos, quer dizer o quê? Que eles não produziam a própria comida. Do que eles se alimentavam? Justamente desses aminoácidos e dessas substâncias provindas das chuvas ácidas, tá? E eles eram anaeróbicos. Nossa. E eles eram anaeróbicos, então eles não precisavam de oxigênio. Todo tipo de bactéria que é anaeróbica não precisa de oxigênio. E aí, por meio de reações químicas do meio, gente, da água com a chuva ácida que entrava em contato com o CO2 liberado pelo vulcão, tudo isso foi fazendo uma junção. Tudo isso foi fazendo uma junção e começou a criar seres. Então, aqui, ó, por meio de reações químicas apareceram células autótrofas. As células autótrofas são as plantas, por exemplo, e a gente tem um tipo de caramujo que faz isso, que é o quê? Eles produzem o próprio alimento. E aí, o que é? Uma alga. A planta mais antiga é uma alga. Ela começou o quê? Ela era autótrofa, então ela produzia o próprio alimento dela. Quando ela começou a produzir esse próprio alimento, ela começou a fazer troca gasosa com o meio. Então, ela pegava o gás carbônico do meio, usava para ela e liberava o oxigênio. Foi por meio disso que começou o quê? A criar uma atmosfera que nós conseguimos respirar e fazer a camada de ozônio. E a camada de ozônio ela é 3 moléculas de oxigênio ligadas. Então, a partir de reações químicas do meio ambiente entre si, as chuvas ácidas, matéria química, aminoácidos, criou essa primeira alga, surgiu essa primeira alga, que era autótrofa. Como ela era autótrofa, ela produzia o próprio alimento, liberando assim o gás oxigênio, formando a camada de ozônio e possibilitando a vida. O que aqui a gente chama de evolução química. Então, lembrando que milhões de anos, não foi tipo de um dia para o outro, ou em um mês ou em um ano. Foram anos e anos de evolução até conseguir ter muita água, formar rios, até formar mares, até começar a primeira vida, que era uma bactéria, para fazer junção química e virar ser uma alga, tá? E aí, a partir dessa alga que começou o processo evolutivo vivo, de um ser vivo, tá? Como? Muitos anos, gente. Então, isso que é a atmosfera primitiva, tá? A atmosfera primitiva é a atmosfera inicial do planeta, até como ela ficou depois. Então, quando criou a camada de ozônio, a radiação que a gente recebia do Sol, ela foi diminuindo. Por quê? Porque com a camada começou a proteger a Terra, criando uma atmosfera que não era tóxica para o ser humano. E é nisso que muitos cientistas se embasam na possibilidade de aparecer vida em outro planeta. Porque se a nossa atmosfera, que era primitiva, foi possível a criação de uma atmosfera saudável, outro planeta também pode ocorrer esse mesmo processo evolutivo. Daqui a anos, ou quem sabe, sei lá, ano que vem, do jeito que 2020 está, daqui ano que vem a gente descobre que tem vida em outro planeta, né? Não vou tirar isso aí de ideia, né? Aí, meninos, aqui vocês podem grifar. Vocês podem grifar lá em como a vida pode ter originado na Terra, na página 6. Vocês podem grifar o segundo parágrafo. Tá? Lembrando que foi por muitos anos, né? Mas quem sabe ainda não tem outro planeta que se desenvolve assim. Ia ser legal. Virando a página, ele vai estar aqui nesse texto, vai estar falando justamente que eu falei sobre a criação dos primeiros seres, né? Que eram autótrofos, faziam a alimentação através do gás carbônico, que era ingerido por eles e liberado pelos vulcões, tá? Aí vocês podem grifar, meninos, o segundo parágrafo da página 7. Okay. Depois, se vocês grifarem, podem virar para 8, e aí na 8 vai ter um conjuntinho de imagens.
que vai dar para representar um pouquinho melhor essa evolução química de vocês, que é o quê? Lá na página 8, meninos. Essa evolução química aí tem um conjunto de 8 imagens. Então, o início era a primeira atmosfera primitiva. Aí vocês podem ver que só tinha os vulcões. E aí os vulcões foram derivando chuvas que criaram laguinhos, né? Pocinhas de água. Até que começou, juntamente com o acúmulo, né, de chuvas, começou a fazer porções de água cada vez maiores no globo terrestre. Com isso, começaram a se organizar vários elementos químicos, aminoácidos, proteínas, tudo provindo da chuva, tá, gente? Tudo isso provindo da chuva com interação com a Terra, não o planeta. Terra é o material mesmo, tá? E aí, aqui, ó, lá na imagem 5, com o passar do tempo, várias modificações apareceram e os primeiros seres vivos, que eram heterótrofos e formados apenas de uma célula. Eu falei, eles não produziam alimento, então eles precisavam se alimentar desses aminoácidos, desses elementos químicos que provinham da chuva, né, e também da terra. Posteriormente, originaram-se os seres autótrofos, que produziam seu próprio alimento, que é essa alga inicial. Tanto que, quando a gente vai fazer a divisão das plantas, né, da classificação das plantas, entre briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, o descendente comum de todas as plantas é uma alga. E antigamente existiam algas gigantes. Então, com essas algas, começou a criar uma atmosfera mais saudável, foram criando, depois de milhões de anos, foram aparecendo vários outros animais também aquáticos, até chegar num processo evolutivo em que esses animais conseguiram sair da água. Porque as primeiras espécies, elas eram únicas, exclusivamente aquáticas, né? E aí elas começaram a se desenvolver até sair da terra. Mas como, por quê, de onde? A gente vai começar com os processos evolutivos mesmo, tá? Se vocês quiserem ir para a página 9. Cadê? Aí, pensamento evolutivo. O primeiro pensamento evolutivo foi um pensamento evolutivo de um conde. Olha que coisa, né? Eu vou até copiar aqui, cadê o nome dele? Que o nome dele é um pouco grande. Gente, George Louis Leclerc, ou Conde de Buffon. Vamos pegar Conde de Buffon, que é menor. Esse Conde de Buffon, isso em 1760, para vocês terem uma ideia. Ele começou a, por hobby, digamos assim, comparar o corpo de alguns animais. Então, o que ele começou a comparar? Ele começou a comparar o osso do braço de alguns animais. Então, aqui, o braço do ser humano, a perna de um gato, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego. E ele começou a ver que tinha semelhança entre si. Que esses membros, né, apresentavam semelhanças. Então, por exemplo, aqui como dá para ver, tipo, o braço, o osso que dobra, a presença dos 5 dedos até mesmo na baleia, por mais que a baleia tenha a batanazinha dela, a presença de uma divisão de 5 ossos no final do osso. Então, ele começou a ver que a gente tinha semelhança, tá? Então, o quê? Esse pensamento evolutivo explica o quê? Que o surgimento da evolução das espécies e as suas relações. Então, as espécies foram derivadas de outras espécies que se evoluíram e derivaram outras espécies. Então, por exemplo, a baleia, ela é aquática, mas ela é um mamífero. Já é diferente de outros animais aquáticos que vivem e são peixes. E aí começou a ter o morcego, e o humano, o gato, todos mamíferos, porém com diferença de habitat. Começou a ver que isso modificava uma espécie. O habitat da espécie também se modificava. Então, ele desenvolveu esse estudo comparando a semelhança que os animais, levando ao parentesco. Então, ele acreditava que, como eu já disse vários, que nós tínhamos um ancestral comum, que foi o quê? Tendo a evolução, até gerar tudo que a gente conhece hoje em dia. Porém, todos os seres vivos vieram de um mesmo ancestral. Então, o gato, a baleia, o morcego, vieram todos daquela primeira algazinha, aquele primeiro ser vivo que começou a fazer oxigênio para gerar bactérias e bichinhos que começou a formar vida na água até sair, tá? Então, o primeiro a pensar nisso, da onde a gente veio, porque
foi o Conde de Buffon. Tá? Porém, ainda assim, os estudos dele não foram levados tão a sério. Como eu falei para vocês, a comunidade científica antigamente ela era muito crítica e cética, até porque ela era regida pela igreja. Então, o pensamento evolutivo não era uma ideia muito católica, né, vindo de todo aquele processo, né, do clero. Então, não foi levado muito a sério, tá? Isso. Até. Cadê? Lá na página 9, meninos, vocês podem grifar o segundo parágrafo, tá? Fala sobre as primeiras formas de vida, cerca de 3,5 bilhões de anos, tá? Então, os estudos de Buffon, ele não foi levado tão a sério, porém, como tinham outros cientistas que também queriam saber como, por quê, de que forma ocorriam, outros cientistas utilizaram o estudo do Conde de Buffon para realizar as suas hipóteses evolutivas, tá? Que também demoraram um pouco para ser aceitas, era uma comunidade assim, bem rígida, restrita. Tá? Meninos, essa chamada vai fechar daqui 3 minutinhos, mas eu acho que eu já vou fechar ela, porque daí no próximo a gente não tem que parar, que agora eu vou falar das estrelinhas que brilham na evolução. Cadê? Deixa eu até falar. O Hudson Maria, vocês voltam, viu? O Guto e o... Ai, o Matheus saiu. Deixa eu até anotar aqui. Cadê Jesus? Aí eu vou fechar e já vou mandar o outro, tá, meninos? O outro link.